Se hoje o seu coração chegou cansado, preocupado com o que acontece dentro de casa, com o peso das palavras, com o silêncio difícil, com a tensão que às vezes parece ficar presa no ar, este momento foi feito para acolher você. Talvez tudo o que você mais queira agora seja sentir que sua família está protegida, que o seu lar pode voltar a ser um lugar de descanso, de abraço, de paz verdadeira. E é justamente para isso que esta meditação começa agora, de forma simples, profunda e cheia de cuidado, para ajudar sua mente a desacelerar, seu coração a se aquietar e sua alma a lembrar que ainda existe harmonia possível, ainda existe união possível, ainda existe paz possível. Enquanto você vai se acomodando, já aproveite para deixar seu like, escrever nos comentários o nome da sua família ou o seu pedido de oração e se inscrever no canal como quem planta uma intenção de paz desde o primeiro instante deste encontro. Daqui a pouco a tela vai ficar escura, de um jeito leve e acolhedor, para que nada distraia sua mente e você possa apenas ouvir, respirar e descansar. Mesmo que o sono chegue antes, tudo continua agindo dentro de você com suavidade. Nesta noite, você não precisa resolver tudo, só precisa permitir que a paz encontre espaço, que a proteção alcance sua casa e que o amor volte a circular dentro do seu lar com mais força, mais calma e mais luz. Agora permita que esta meditação conduza você com clareza para a intenção desta noite. Este áudio foi preparado para envolver sua casa em uma atmosfera de proteção, serenidade e reconciliação interior, ajudando você a descansar enquanto sentimentos de paz, união e cuidado vão sendo fortalecidos dentro do ambiente em que sua família vive. Talvez você tenha chegado até aqui porque sente que o lar anda pesado, porque percebe discussões que deixam marcas, porque existe preocupação com quem você ama, porque há medo do que pode acontecer com os seus, ou porque o coração simplesmente deseja que a sua casa volte a ser um lugar de refúgio. Esta meditação existe para isso. Ela não vem exigir esforço, nem trazer mais peso para a sua mente. Ela vem criar um espaço interno para que você se desligue das tensões do dia e permita que, aos poucos, uma nova sensação se instale dentro de você. Nesta noite, a proposta é simples e profunda. Enquanto você descansa, seu coração será conduzido a recordar que a paz pode ser cultivada, que a harmonia pode voltar a crescer, que a proteção pode se espalhar por cada canto da sua casa, começando primeiro dentro de você. Porque quando o interior encontra calma, o ambiente também começa a mudar. Quando a mente desacelera, a energia do lar se transforma. Quando o peito deixa de apertar, a presença de cuidado, de acolhimento e de unidade encontra mais espaço para permanecer. Não se trata de fingir que os problemas não existem. Trata-se de não entregar a eles o domínio completo do seu mundo interno. Trata-se de dormir com a alma menos armada, com o corpo menos tenso e com a esperança novamente acesa. Talvez você esteja carregando preocupações com filhos, com pais, com companheiro, com companheira, com pessoas que moram sob o mesmo teto, ou até com alguém que está distante fisicamente, mas continua vivendo dentro do seu coração como parte da sua família. Tudo isso pode ser colocado aqui, agora, em repouso. Você não precisa organizar cada pensamento antes de relaxar. Você não precisa encontrar uma solução perfeita antes de descansar.
Pode apenas permitir que esta meditação faça o papel de segurar por alguns instantes aquilo que está pesado demais para você sustentar sozinho. Pode deixar que cada palavra seja como uma presença silenciosa dentro da sua casa, atravessando os cômodos, alcançando os corações, suavizando o que estava endurecido, acalmando o que estava em conflito, protegendo o que parecia vulnerável. Este é um tempo para realinhar a intenção do seu lar. Um lar não é feito apenas de paredes, portas, janelas e móveis. Um lar é feito daquilo que circula entre as pessoas. É feito de palavras, de memórias, de olhares, de gestos, de ausências, de reconciliações, de pequenos afetos e também de dores que muitas vezes ninguém vê. Por isso, esta meditação trabalha em um lugar profundo. Ela toca não apenas o descanso do corpo, mas o clima emocional da casa. A cada palavra ouvida, você vai se permitindo soltar o excesso de alerta, o medo constante, o impulso de vigiar tudo, como se precisasse proteger todos a qualquer custo. Nesta noite, você pode descansar sem abandonar o amor. Você pode relaxar sem deixar de cuidar. Você pode soltar a tensão e ainda assim continuar sendo presença, vínculo, proteção e afeto. Ao longo deste áudio, a sua mente será levada a reconhecer que existe segurança disponível para você agora, que existe uma paz que pode ser sentida mesmo antes de qualquer mudança externa acontecer, que é possível adormecer com uma intenção clara de proteção sobre a sua família e de harmonia sobre a sua casa. E essa intenção, repetida com calma, vai criando raízes. Aos poucos, aquilo que antes parecia distante começa a se tornar mais natural. A fala se torna mais mansa. O coração se torna mais estável. A casa se torna menos reativa. O ambiente se torna menos pesado. A sua presença se torna menos ansiosa. O amor volta a respirar dentro do lar. Permita que esta verdade se acomode devagar dentro de você. Nesta noite, sua casa pode ser envolvida em paz. Nesta noite, sua família pode ser alcançada por proteção. Nesta noite, aquilo que parecia quebrado pode começar a ser tocado por harmonia. Nesta noite, você não precisa lutar com a mente para merecer descanso. Você só precisa ficar aqui, ouvindo, respirando e deixando que as palavras façam o trabalho delicado de recordar ao seu corpo que já é possível começar a soltar. Cada frase foi pensada para ajudar você a entrar em um estado mais profundo de calma, como se sua alma fosse sendo coberta lentamente por uma sensação de acolhimento, de ordem interior e de esperança quieta. E enquanto você continua ouvindo, permita que um pensamento muito simples se forme aí dentro, sem pressa, sem cobrança, apenas como uma semente boa sendo colocada na terra certa. A paz pode morar na minha casa, a união pode crescer na minha família, a proteção pode envolver quem eu amo. Não há necessidade de forçar nada, basta deixar essa intenção repousar dentro de você. Ela vai amadurecendo em silêncio, ela vai encontrando espaço. Ela vai se espalhando sem esforço, como uma luz discreta que entra em um ambiente escuro e, sem fazer barulho, muda tudo. Agora vá se permitindo entrar mais profundamente no seu corpo, como quem retorna para casa por dentro. Escolha a posição mais confortável que puder neste momento e sinta o lugar onde você está apoiado. Perceba a cama, o colchão, o travesseiro, o peso do seu corpo sendo recebido sem exigência, sem pressa, sem necessidade de provar nada.
Seu corpo já fez muito por você hoje. Seu coração já sustentou muitas coisas. Sua mente já percorreu muitos caminhos. E agora, existe um convite silencioso para soltar, para desacelerar, para compreender que este instante não pede esforço, pede entrega. Leve primeiro a sua atenção para a mandíbula e perceba se ela ainda guarda alguma tensão. Sem pressa, permita que ela relaxe. Deixe os dentes se afastarem um pouco, deixe a boca repousar com suavidade, como se o rosto estivesse recebendo permissão para descansar por completo. Em seguida, perceba a testa e solte qualquer contração que ainda esteja aí. Desfaça, aos poucos, a expressão de preocupação. Como se o pensamento deixasse de apertar o rosto. Como se a testa pudesse finalmente lembrar que não precisa vigiar tudo durante a noite. Solte também a região ao redor dos olhos. Deixe os olhos descansarem por trás das pálpebras. Deixe o olhar parar de buscar respostas. Agora não é hora de procurar soluções. Agora é hora de repousar. Leve a atenção para os ombros. Talvez eles tenham acumulado o peso das responsabilidades, das conversas difíceis, das preocupações com quem você ama, do medo de que algo saia do controle dentro da sua casa. Inspire com calma e, ao soltar o ar, imagine que os ombros ficam mais pesados no melhor sentido, como se finalmente pudessem descer, ceder, parar de sustentar o mundo. Você não precisa segurar tudo agora. Seu corpo pode entender que este é um momento de pausa segura. A cada respiração, mais do que relaxar, você está enviando uma mensagem profunda para dentro de si. Neste instante, eu posso baixar a guarda. Respire mais uma vez, lenta e profundamente. Sinta o ar entrando de forma serena pelo nariz, preenchendo o peito, abrindo espaço por dentro. Segure por um pequeno instante, apenas o suficiente para perceber que a vida continua fluindo em você. Depois solte o ar devagar, com maciez, como se estivesse liberando não só a respiração, mas também o excesso de tensão, o cansaço acumulado, os ruídos do dia, os medos que ficaram rondando sua mente. Novamente, inspire com gentileza e, ao expirar, deixe o abdômen amolecer, deixe o peito desacelerar, deixe a musculatura entender que já não precisa permanecer em alerta. Agora, perceba seus braços, sinta o peso deles repousando. Relaxe as mãos, os dedos, os pulsos. Quantas vezes ao longo do dia você segurou coisas demais, resolveu coisas demais, tentou proteger, organizar, ajudar, antecipar problemas, impedir conflitos, conter emoções. Nesta noite, suas mãos podem descansar, seus braços podem descansar. Você não precisa continuar agindo por alguns instantes. O simples fato de estar aqui já é uma forma de cuidado. O simples fato de respirar conscientemente já começa a transformar a atmosfera dentro de você. Desça sua atenção para o peito e perceba o ritmo da respiração tocando essa região com delicadeza. Se existir alguma ansiedade, algum aperto, alguma sensação de peso emocional, não lute contra isso. Apenas acolha. Acolha como quem diz para si mesmo que está tudo bem sentir o que sente e, ainda assim, escolher relaxar. O seu corpo não precisa se defender de tudo agora. O seu coração não precisa continuar preparado para novas tensões. Nesta noite, ele pode ser embalado por uma sensação de amparo. Cada respiração pode ser como um gesto de carinho por dentro, como se a calma tocasse suas emoções com mãos invisíveis e firmes,
desfazendo pouco a pouco os nós mais apertados. Agora perceba o abdômen, a cintura, a região do quadril. Sinta a parte inferior do corpo sendo sustentada. Deixe essa região relaxar também. O corpo inteiro começa a entender que a noite chegou como um lugar de abrigo. Suas pernas podem ficar pesadas, soltas, entregues. Seus joelhos, suas panturrilhas, seus pés, tudo pode ir cedendo ao descanso. Sinta seus pés sem precisar movê-los. Apenas perceba que até eles podem descansar do caminho percorrido hoje. Como se cada parte sua estivesse ouvindo a mesma mensagem, no mesmo instante. Você está seguro agora. Você pode se entregar ao repouso. Você pode deixar que a paz encontre espaço em todo o seu corpo. Talvez, enquanto você relaxa, alguns pensamentos ainda tentem chamar sua atenção. Talvez surjam lembranças, preocupações, pequenas cenas do dia, frases que ficaram ecoando, assuntos de casa que parecem não querer se calar. Não há problema. Você não precisa expulsar pensamento nenhum. Só precisa voltar com suavidade para a respiração e para a sensação do seu corpo deitado. Sempre que notar a mente correndo, volte a sentir a cama sustentando você. Volte a sentir o ar entrando e saindo. Volte a perceber que neste exato momento existe apoio debaixo do seu corpo e existe calma disponível dentro do seu peito. Respire novamente e imagine que o ar que entra traz serenidade para dentro do seu lar interior. E imagine que o ar que sai libera tudo aquilo que não precisa acompanhar você pela noite. Inspire paz, expire tensão, inspire proteção, expire medo, inspire harmonia, expire o excesso de controle, inspire união, expire o peso dos conflitos. Faça isso no seu ritmo, sem pressa, apenas deixando que as palavras se tornem sensação real no corpo. Agora comece a perceber como, aos poucos, o seu organismo inteiro vai mudando de estado. A musculatura amolece, a respiração fica mais profunda e tranquila. O coração já não corre como antes. A mente começa a entender que pode reduzir o volume. E nesse mesmo movimento, o que estava acelerado dentro de você começa a dar lugar a uma presença mais estável, mais silenciosa, mais acolhedora. Seu corpo começa a compreender que a noite não é um campo de batalha. A noite pode ser um lugar de restauração. A sua cama pode ser um território de paz. O seu quarto pode ser um abrigo. E o seu descanso, nesta noite, pode se tornar também uma semente de paz para a sua casa. Permita que essa sensação aumente um pouco mais. Sinta como se a calma estivesse descendo do alto da sua cabeça até os pés, passando devagar por cada parte de você, organizando, acalmando, alinhando. Como se seu corpo estivesse sendo lembrado de algo essencial que talvez tenha esquecido no meio do cansaço. Você não precisa permanecer em defesa o tempo todo. Agora já é possível descansar. Agora já é possível respirar com mais liberdade. Agora já é possível começar a sentir dentro do corpo que a proteção e a paz que você deseja para sua família também podem nascer primeiro em você. Agora que o seu corpo começa a compreender o caminho do descanso, permita que a mente siga o mesmo movimento, como se ela também pudesse se sentar em silêncio e parar de correr por alguns instantes. Não é preciso forçar a mente a ficar vazia. Basta convidá-la a diminuir o ritmo, a baixar o tom, a soltar o excesso de vigilância. Durante o dia, ela tentou antecipar situações, resolver tensões
interpretar palavras, imaginar cenários, proteger quem você ama, sustentar o que parecia instável dentro de casa. Mas nesta noite, pouco a pouco, ela pode entender que já não precisa continuar fazendo tudo isso. Agora existe um espaço de pausa. Agora existe um tempo de quietude. Agora existe um momento em que você pode simplesmente respirar e deixar que o pensamento desacelere. Imagine que os pensamentos são como passos dentro de uma casa que esteve movimentada o dia inteiro. No começo, ainda há portas sendo fechadas, vozes baixando, objetos sendo guardados, luzes se apagando aos poucos. Mas, conforme a noite avança, tudo vai ficando mais calmo. O mesmo pode acontecer dentro de você. No início, talvez a mente ainda produza ruídos. Talvez ainda existam lembranças do que foi dito, do que ficou mal resolvido, do que precisa ser feito amanhã, do que você deseja tanto para a sua família. Mas cada respiração ajuda a diminuir esse movimento. Cada palavra que você ouve vai fechando devagar uma porta interna. Cada exalação apaga uma luz que não precisa mais ficar acesa. E sem perceber, a sua paisagem interior começa a entrar em repouso. Você pode imaginar agora uma contagem silenciosa acontecendo dentro de si, não como obrigação, mas como um ritmo suave que conduz a sua mente para mais perto da paz. 10. Seu corpo está deitado e amparado. 9. Sua respiração encontra um compasso mais calmo. 8. Os pensamentos já não precisam ter tanta força. 7. O dia começa a ficar mais distante. 6. Sua testa permanece solta, seu maxilar relaxado, seus ombros entregues. 5. A mente entende que não precisa resolver a vida inteira nesta noite. 4. O coração começa a confiar um pouco mais. 3. O ambiente dentro de você fica mais espaçoso, mais leve, mais silencioso. 2. A calma já encontra lugar para permanecer. 1. Você entra em um estado mais profundo de presença, onde não há urgência, apenas repouso. Se algum pensamento insistir em voltar, você não precisa lutar com ele. Apenas observe e deixe passar, como quem vê uma nuvem atravessando o céu sem precisar segurá-la. Pense nisso com suavidade. Nem todo pensamento precisa ser seguido. Nem toda preocupação precisa ser alimentada. Nem toda lembrança precisa ser revisitada agora. Algumas coisas podem esperar. Alguns assuntos podem ser deixados sobre uma mesa interna para amanhã. Nesta noite, a sua mente pode aprender que repousar também é uma forma de sabedoria. Silenciar não é abandonar. Descansar não é desistir. Soltar por algumas horas não significa deixar de amar ou deixar de se importar. Significa permitir que a sua energia seja restaurada para que a sua presença volte a ser mais inteira, mais pacífica, mais forte. A cada nova respiração, afaste-se um pouco mais do ruído do dia. Afaste-se do tom das discussões. Afaste-se da preocupação repetida. Afaste-se da sensação de ter que sustentar tudo ao mesmo tempo. Afaste-se do medo de que algo se quebre dentro da sua família. Agora imagine que existe um espaço dentro de você onde nenhum conflito pode entrar, onde nenhuma palavra dura consegue permanecer, onde nenhum peso do dia consegue fazer morada. Esse espaço é o centro silencioso da sua paz. E quanto mais você repousa nele, mais a sua mente se lembra de que existe algo maior do que a agitação, algo mais verdadeiro do que o medo,
algo mais profundo do que a tensão acumulada. Talvez a sua casa tenha atravessado dias difíceis. Talvez existam mágoas pequenas ou grandes circulando entre as pessoas. Talvez o cansaço tenha deixado todos mais sensíveis, mais fechados, mais rápidos para reagir. Talvez você esteja ouvindo esta meditação justamente porque sente que a harmonia foi se afastando, sem que ninguém percebesse claramente quando isso começou. E tudo bem reconhecer isso. Reconhecer não aumenta a dor. Às vezes, reconhecer é o primeiro passo para que a cura encontre espaço. Mas agora, em vez de mergulhar nessas cenas, você pode fazer algo diferente. Pode começar a alimentar outra imagem por dentro. Pode começar a ensaiar interiormente uma nova atmosfera para a sua casa. Imagine então que, aos poucos, cada ambiente do seu lar vai sendo visitado por uma presença de calma, como se o silêncio bom da noite percorresse a sala, os quartos, a cozinha, os corredores, as portas, as janelas, como se o ar da casa fosse se tornando mais leve, mais limpo, mais sereno. Imagine que as palavras duras perdem a força, que as tensões começam a se dissolver, que os corações dentro da sua família vão sendo tocados por uma suavidade que talvez eles nem saibam explicar. Não é preciso visualizar tudo perfeitamente. Basta sentir a intenção. Basta deixar nascer dentro de você a sensação de que a paz pode tocar o seu lar inteiro, mesmo agora enquanto você repousa. Repita internamente no seu próprio ritmo, sem pressa, deixando que cada frase assente como uma verdade tranquila dentro do peito. Minha mente pode descansar. Minha casa pode respirar paz. Minha família pode ser envolvida em proteção. O amor pode voltar a circular entre nós. O que hoje está tenso pode se tornar mais leve. O que hoje está distante pode voltar a se aproximar. O que hoje parece endurecido pode voltar a amolecer. Eu não preciso carregar tudo sozinho. Eu posso descansar e, ainda assim, continuar sendo fonte de cuidado, de paz e de proteção. Perceba como essas frases vão mudando a temperatura emocional do seu mundo interno. Elas não negam o que existe, mas criam espaço para algo novo nascer. E quanto mais a sua mente se aquieta, mais essas ideias encontram terreno fértil. O descanso aprofunda o que é bom. O silêncio fortalece o que é verdadeiro. A calma organiza o que estava confuso. A pausa devolve perspectiva ao que parecia pesado demais. Quando a mente sai do estado de luta, o coração volta a ouvir com mais clareza aquilo que realmente importa. E talvez o que mais importa nesta noite seja isto: o seu lar pode voltar a ser lugar de refúgio. A sua família pode voltar a sentir unidade. A paz pode começar em você e se espalhar com discrição e força por tudo aquilo que você ama. Agora deixe que o ritmo fique ainda mais lento. Não é preciso pensar tanto. Não é preciso acompanhar cada palavra com esforço. Basta receber. Basta escutar como quem boia em uma água tranquila. Se quiser, imagine que cada respiração afasta você um pouco mais do excesso de pensamento e aproxima você de uma sensação de presença silenciosa. Mais silêncio, mais calma, mais confiança, mais entrega, mais descanso. Sua mente já não precisa correr. Seu coração já não precisa endurecer. Seu corpo já não precisa se defender. A noite pode acolher você por inteiro.
E quanto mais você permite essa descida tranquila do ritmo mental, mais natural se torna entrar em um estado de serenidade profunda, como se o ruído ficasse distante, como se a casa interior fosse ficando em ordem, como se a sua alma fosse encontrando novamente um lugar seguro para repousar. Fique aqui mais um pouco, sem pressa, sem cobrança, apenas deixando que a calma faça em você o que a agitação não consegue fazer, apenas permitindo que a mente descanse o suficiente para que a paz tenha espaço de crescer. Agora, com o corpo mais solto e a mente mais silenciosa, permita que a mensagem central desta meditação comece a descer ainda mais profundamente dentro de você. Nesta noite, você está cultivando proteção para a sua família e paz para dentro da sua casa. Não como uma ideia distante, não como um desejo apressado, mas como uma presença real que pode ser sentida, respirada e fortalecida em silêncio. Imagine que pouco a pouco o seu lar vai deixando de ser apenas o lugar onde vocês vivem e volta a ser o lugar onde vocês podem se recompor, se acolher, se fortalecer e se reencontrar. Talvez existam momentos em que a casa parece absorver o cansaço de todos. As pressões do trabalho, as preocupações financeiras, o medo pelo futuro, os desencontros nas conversas, as feridas que ninguém nomeia, tudo isso às vezes entra no ambiente e permanece ali, como se o ar ficasse mais pesado. E quando isso acontece, até os pequenos gestos mudam. O tom de voz muda, o olhar muda, a paciência diminui, a presença fica inquieta. Mas nesta noite, você está abrindo, dentro de si, uma outra possibilidade. A possibilidade de que o seu lar volte a ser preenchido por uma força mais suave, mais firme, mais restauradora. A possibilidade de que a proteção alcance as pessoas que você ama. A possibilidade de que a paz não seja apenas um desejo bonito, mas uma atmosfera que começa a se instalar. Imagine agora a sua casa em silêncio, envolvida por uma luz calma e acolhedora. Não precisa ser uma luz intensa. Pense em algo suave, sereno, constante. Essa luz alcança o telhado, as paredes, as portas, as janelas. Ela entra pelos cômodos e repousa sobre cada ambiente com delicadeza. A sala recebe essa paz. Os quartos recebem essa paz. A cozinha recebe essa paz. Os corredores recebem essa paz. Cada canto da casa começa a ser tocado por uma sensação de proteção, como se o lar inteiro respirasse de um modo mais leve. E enquanto você imagina isso, permita que a sua própria respiração acompanhe essa cena, lenta, tranquila, profunda. Agora pense nas pessoas da sua família, uma por uma, sem esforço. Talvez você veja rostos com clareza. Talvez apenas sinta a presença deles no seu coração. Não importa. O que importa é permitir que cada pessoa seja envolvida por essa mesma luz de paz. Quem está cansado, recebe descanso. Quem está angustiado, recebe alívio. Quem está irritado, recebe suavidade. Quem está distante, recebe aproximação. Quem está confuso, recebe clareza. Quem está com medo, recebe segurança. Quem está ferido, recebe consolo. E quem ama, mas não consegue demonstrar, recebe um novo caminho para expressar cuidado, presença e ternura. Nesta noite, você pode permitir que uma intenção profunda se forme dentro do seu peito e se repita como um rio manso. Que a minha família seja protegida, que o meu lar seja pacificado, que o amor tenha espaço para florescer entre nós.
Repita isso internamente sem pressa, como quem rega uma semente boa. Não há necessidade de tensão. Não há necessidade de cobrar resultados imediatos. A transformação mais verdadeira quase sempre começa em silêncio. Primeiro nasce como sensação, depois vira presença. Depois muda o modo como você olha, fala, responde e permanece. E então, pouco a pouco, o ambiente inteiro começa a responder a essa nova frequência de paz. Imagine que tudo aquilo que pesa dentro da sua casa começa a se dissolver devagar. As palavras duras perdem força. As mágoas deixam de comandar as relações. Os medos já não tomam tanto espaço. O excesso de preocupação começa a se afastar. A impaciência cede. A irritação enfraquece. A desconfiança diminui. Como se a casa, que antes estava saturada por tensões invisíveis, começasse agora a respirar alívio. Como se cada parede guardasse menos conflito. Como se o ar ficasse mais limpo. Como se a própria noite trouxesse um novo começo para o lar. Talvez você deseje muito ver sua família unida, conversando melhor, vivendo com mais respeito, atravessando os dias com menos peso emocional. Talvez você queira proteger seus filhos, fortalecer seu casamento, restaurar vínculos ou simplesmente sentir que o seu lar não está exposto a tantas cargas que vêm de fora e de dentro. Então, deixe que esta meditação se torne um lugar de construção dessa intenção. Enquanto você descansa, imagine sua casa como um refúgio. Imagine sua família cercada por cuidado. Imagine os corações sendo abrandados. Imagine o ambiente doméstico voltando a ser um lugar onde a alma consegue respirar. Agora, visualize uma cena simples e profunda. A sua casa amanhecendo em paz. As pessoas falando com mais calma. Os rostos menos tensos. O ambiente mais leve. Uma sensação de ordem interior se espalhando pelos detalhes mais comuns. O café sendo preparado em serenidade. As conversas acontecendo sem agressividade. Os silêncios deixando de ser hostis e voltando a ser tranquilos. O olhar voltando a carregar carinho. A presença voltando a transmitir segurança. Deixe essa imagem repousar dentro de você, porque a mente também aprende pelo que contempla. Quando você oferece à sua consciência uma imagem de harmonia, o seu coração começa a acreditar novamente que ela é possível. E agora, de forma ainda mais profunda, permita que a proteção se estenda não apenas ao ambiente, mas também ao caminho de cada pessoa da sua família. Que haja proteção nos deslocamentos, nas decisões, nas amizades, nas escolhas, nos pensamentos, nas palavras, no sono, no despertar. Que haja proteção contra aquilo que ameaça a paz, contra aquilo que divide, contra aquilo que esfria o amor, contra aquilo que enfraquece a união. Que tudo o que é bom, limpo, firme e restaurador encontre entrada nesse lar. E que tudo o que pesa, perturba, desgasta e separa, perca força e se afaste. Sinta que esta intenção não nasce do medo, mas do amor. Você não está tentando controlar tudo. Você está oferecendo cuidado em forma de presença interior. Está permitindo que a calma que se forma em você também sirva de abrigo para quem você ama. Porque muitas vezes proteger a família começa assim, com alguém que decide interromper o ciclo da tensão e escolher a paz por dentro. Com alguém que, em vez de alimentar mais ruído, cultiva silêncio bom. Com alguém que entende que a harmonia do lar não depende de perfeição, mas de constância no amor, de delicadeza nas palavras,
de firmeza serena nas intenções. Respire mais uma vez e diga internamente no seu tempo: minha casa pode ser um lugar de paz. Minha família pode viver sob proteção. O amor pode nos unir mais profundamente. O respeito pode crescer entre nós. A calma pode habitar este lar. A união pode ser restaurada. A leveza pode voltar. A paz pode permanecer. Deixe essas frases descerem devagar, como se alcançassem não apenas a mente, mas também o corpo, o peito, o espaço ao seu redor, o campo invisível da sua casa. Nesta noite, enquanto você ouve e descansa, algo importante está sendo fortalecido. Uma nova atmosfera está sendo cultivada. Uma nova base emocional está sendo construída. E ainda que você não veja tudo de imediato, a paz começa assim, de dentro para fora, em silêncio, como uma presença que primeiro toca a alma e depois transforma o lar. Permaneça mais um pouco nessa sensação, seu lar envolvido em serenidade, sua família coberta por proteção, seu coração descansando sem precisar vigiar tudo, sua mente soltando o peso das preocupações, a noite acolhendo você, a paz se espalhando, a união encontrando espaço, e o amor sem barulho, voltando a respirar dentro da sua casa. Agora deixe que tudo o que foi plantado até aqui se assente mais profundamente dentro de você, como a chuva calma que entra na terra sem fazer barulho, mas transforma tudo por dentro. Seu corpo já começou a compreender o descanso. Sua mente já começou a diminuir o ritmo. Seu coração já começou a se abrir para uma paz mais estável. E agora é tempo de fixar essa sensação, de permitir que ela crie raiz, de deixar que a harmonia que você deseja para a sua família encontre morada firme dentro do seu mundo interior. Você pode descansar, pode soltar, pode confiar. Não precisa carregar tudo agora. Não precisa sustentar todas as preocupações nesta noite. Não precisa continuar revivendo cada tensão, cada medo, cada conversa, cada problema que ainda não encontrou resposta. Existe uma sabedoria profunda em permitir que o coração repouse. Existe força em não apertar ainda mais aquilo que já está cansado. Existe cuidado verdadeiro em oferecer a si mesmo este momento de serenidade, porque quando você encontra paz por dentro, começa também a oferecer paz ao ambiente que cerca você. Repita isso dentro de si com suavidade, como quem se embala por uma verdade simples e necessária. Eu posso descansar. Minha casa pode descansar em paz. Minha família pode ser envolvida por proteção. Eu posso soltar o excesso de tensão. Eu posso dormir sem medo. Eu posso confiar que a harmonia está sendo cultivada, mesmo em silêncio. Não é preciso apressar essas frases. Deixe que cada uma encontre seu lugar. Deixe que elas se tornem menos pensamento e mais sensação. Menos esforço e mais entrega. Menos necessidade de controle e mais confiança quieta. Talvez por muito tempo você tenha sentido que precisava ficar atento o tempo todo. Atento ao humor das pessoas, atento aos sinais de conflito, atento ao que poderia dar errado, atento àquilo que ameaçava a paz da casa. Talvez o seu corpo tenha se acostumado a viver em alerta, como se repousar demais fosse perigoso. Mas esta noite ensina algo novo ao seu sistema inteiro. Ensina que existe segurança no descanso. Ensina que existe proteção também quando você relaxa. Ensina que o amor não depende de tensão para continuar presente. Você pode fechar os olhos e ainda assim permanecer ligado ao que realmente importa.
Você pode adormecer e ainda assim a sua intenção de paz continua viva, firme e agindo em profundidade. Sinta isso agora. A paz não precisa ser forçada. A proteção não precisa ser ansiosa. A união não precisa nascer de cobranças. As coisas mais bonitas e mais verdadeiras da vida costumam amadurecer em silêncio. A reconciliação amadurece em silêncio. O afeto amadurece em silêncio. A serenidade amadurece em silêncio. O descanso amadurece em silêncio. E nesta noite, você está permitindo que a sua casa seja alcançada por essa maturação invisível, essa construção interna que não depende de barulho para ser real. Deixe então que uma sequência de verdades suaves acompanhe a sua respiração. Ao inspirar, receba calma. Ao expirar, libere o peso. Ao inspirar, receba proteção. Ao expirar, solte o medo. Ao inspirar, receba harmonia. Ao expirar, solte a tensão. Ao inspirar, receba união. Ao expirar, solte a sensação de distância entre os corações. Vá sentindo como o simples movimento da respiração pode se transformar em um gesto de cura emocional para você e também em uma forma silenciosa de abençoar o clima da sua casa. Você pode descansar, pode soltar, pode confiar. Não precisa carregar tudo agora. Essas palavras voltam mais uma vez, não para repetir por repetir, mas para aprofundar. Cada vez que você as recebe, algo dentro de você cede um pouco mais. Um músculo relaxa. Um pensamento desacelera. Um medo perde força. Uma preocupação sai do centro. Uma camada de dureza se desfaz. E no lugar disso, vai surgindo uma presença mais tranquila, mais macia, mais firme. Uma presença que não reage com tanta pressa. Uma presença que não se assusta com a própria sensibilidade. Uma presença que começa a acreditar novamente que a paz pode permanecer. Imagine agora que essa sensação boa se espalha do seu peito para toda a sua casa. Como uma onda silenciosa, ela alcança os ambientes, os móveis, as paredes, os objetos, os espaços onde houve cansaço, preocupação, impaciência, tristeza ou desentendimento. Tudo começa a receber esse novo tom emocional. Não porque os problemas deixaram de existir, mas porque a paz começou a ocupar o lugar que antes era dominado pelo excesso de tensão. E quando a paz ocupa espaço, muita coisa perde força. A irritação perde força. A pressa perde força. O medo perde força. A palavra impensada perde força. O clima pesado perde força. O amor volta a encontrar passagem. Talvez seja importante que você ouça isso agora com todo o coração. A sua casa não precisa ser perfeita para ser um lugar de paz. A sua família não precisa ser impecável para ser digna de proteção. Vocês podem estar em processo, podem estar aprendendo, podem estar atravessando fases difíceis. Ainda assim, a paz pode visitá-los. Ainda assim, a união pode crescer. Ainda assim, a proteção pode envolver cada pessoa. Ainda assim, o lar pode voltar a ser abrigo. Tire de si o peso de ter que consertar tudo nesta noite. Apenas permaneça nesse campo de descanso e deixe que o que precisa assentar, assente. Deixe que o que precisa amadurecer, amadureça. Deixe que o que precisa amolecer, amoleça. Agora, mais uma vez, internamente no seu tempo, repita: eu permito que a paz se instale dentro de mim. Eu permito que a harmonia cresça na minha casa.
Eu permito que a proteção alcance minha família. Eu permito que o amor volte a respirar entre nós. Eu permito que o descanso renove meu coração. Eu permito que esta noite seja um solo fértil para a serenidade, para o cuidado e para a união. Perceba como não há esforço nessas palavras. Há permissão. E muitas vezes é exatamente disso que você precisava, de permissão para não endurecer mais, para não vigiar mais, para não se defender mais do que já foi difícil. Permissão para descansar sem culpa. Permissão para adormecer em paz. Permissão para confiar que nem tudo depende da sua atenção para continuar de pé. Permissão para acreditar que o bem também trabalha em silêncio, que a paz também age em silêncio, que a proteção também se espalha em silêncio. Fique mais um pouco nesse lugar interno de assentamento, como se tudo em você estivesse se organizando com calma, como se os excessos fossem baixando, como se o coração fosse ficando mais leve, como se a alma estivesse encontrando o ritmo que ela precisava para finalmente repousar. Você pode descansar, pode soltar, pode confiar. Não precisa carregar tudo agora. A noite está recebendo o que você já não precisa segurar sozinho, e a paz, com delicadeza e constância, começa a ficar. Agora, já não há necessidade de fazer esforço algum. Tudo o que precisava ser dito ao seu coração já começou a encontrar lugar dentro de você. O seu corpo compreendeu que pode relaxar. A sua mente percebeu que não precisa continuar correndo. E a sua alma, pouco a pouco, vai se deixando envolver por essa atmosfera de paz, proteção e harmonia que você cultivou nesta noite para a sua família e para dentro da sua casa. Permaneça apenas nesse estado de repouso, sem tentar alcançar nada, sem precisar controlar nada, sem exigir de si qualquer resultado imediato. Apenas sinta, apenas descanse, apenas permita que essa serenidade fique. Se quiser, imagine que a sua casa inteira agora repousa junto com você, como se cada cômodo estivesse mais silencioso por dentro, como se o ar estivesse mais leve, como se as paredes guardassem uma nova memória emocional, mais calma, mais limpa, mais acolhedora. A noite envolve o seu lar com delicadeza. O descanso alcança quem você ama. A proteção se espalha sem pressa. A harmonia começa a se acomodar onde antes havia tensão. E tudo isso acontece de forma suave, como a luz mansa de um amanhecer que ainda está longe, mas já promete paz. Você não precisa vigiar tudo esta noite. Não precisa sustentar sozinho cada preocupação, cada medo, cada desejo de que tudo fique bem. O que era peso pode ser entregue. O que era ruído pode se aquietar. O que era aperto pode se soltar. Agora você pode descansar com o coração mais leve, sabendo que a intenção de paz que nasceu aqui continua viva. Ela permanece na sua respiração tranquila, permanece no seu corpo relaxado, permanece no silêncio do quarto, permanece como uma presença boa que acompanha sua casa e toca com suavidade cada pessoa da sua família. Deixe então que o sono venha no tempo dele, sem pressa, sem cobrança. E se você ainda permanecer acordado por mais alguns minutos, apenas continue repousando nessa sensação de amparo. Continue sentindo que existe paz suficiente para esta noite. Existe proteção suficiente para esta noite. Existe calma suficiente para esta noite. Seu lar pode descansar. Sua família pode descansar. Você pode descansar. E enquanto a noite segue em frente, que essa serenidade permaneça sobre a sua casa como um abrigo silencioso,
como uma presença fiel, como um cuidado constante que fica, envolve, acalma e acompanha você por toda a madrugada, até que o novo dia encontre seu coração mais tranquilo, sua mente mais leve e seu lar tocado por uma paz que continua permanecendo.